Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, que tem por título Uma Indicação de Dúvida. Jesus começa agora a ler os pensamentos, Jesus começa a ver aquilo que nenhum olho estava vendo. Perguntar, irmão Ramon, descreva como Cristo revelou a agonia do nobre que o procurou em busca de cura para seu filho em Cafarnaum. Como Jesus revelou que aquele coração daquele pai carecia de algo mais do que apenas a cura de um jovem. Vamos, então, dar uma analisada aqui. A gente podia praticar um exercício aqui. Vamos imaginar, fazer essa imaginação juntos. Deste homem, é um nobre, é um oficial do rei, tem um filho que está numa situação crítica, não tem mais solução ali perante os homens, ele não sabe mais o que fazer, mas descobre alguém, ouve falar de alguém que talvez possa ajudá-lo. E aí ele começa, então, a ir em busca dessa solução. Ele se desloca até chegar em Caná. E quando ele chega em Caná, ele já encontra aquela multidão de pessoas ali em volta de Jesus, e aquilo já começa a deixar o seu coração ansioso, ele fica mais angustiado ainda. E ele começa a abrir caminho no meio das pessoas até chegar em Jesus. Eu costumo dizer que quando a expectativa é muito alta, a decepção também ela é alta. E quando ele finalmente viu Jesus, ele viu aquele homem todo simples, empoeirado, desgastado pela viagem, e ele já ficou meio assim, desconfiado com a pessoa de Jesus. Mas ainda assim ele queria um sinal, no coração dele, ele alimentando isso. Se ele pelo menos atender o meu pedido, eu vou crer nele. Ele foi alimentando isso no seu coração. Então Jesus, ele desvenda o que há no seu coração com uma simples frase: se não vides sinais e milagres, não creiais. Jesus, ele já mostra ali a falta de fé, a fé vacilante dele, com essa simples frase. Mas essa frase revelou para aquele homem que Jesus conhecia o seu coração. Foi um sinal, né? Podemos Já foi dizer, um sinal. Já foi um sinal. Já foi um sinal. Um sinal que ele não estava esperando, mas foi um sinal. Interessante nós percebermos isso, né? Nós temos ao longo da história bíblica alguns eventos onde Jesus ele responde às perguntas que estavam guardadas apenas no coração, né? Aqui é um deles. Sim. Nós temos um outro episódio que não era uma pergunta, não era um questionamento, mas era era um pedido, né, daquele endemoniado que a sua boca estava proferindo palavras de querer afastar Jesus, o que temos contigo e tal, mas no íntimo estava ali Clamando a pessoa clamando por socorro, me liberte desses demônios que tomaram posse da minha vida. E Jesus escutou o coração. Jesus escutou esse clamor e atendeu esse clamor. Quando Natanael também nós vimos em lições anteriores, foi ter um encontro com Jesus, a convite do seu amigo Felipe, Natanael também tinha ficado com um pé atrás, usando uma expressão popular, em relação a Jesus ser o Messias. Mas Felipe disse, não, vem ver. Só vem ver. Tem a prova, né? E quando ele chega, Jesus, também em palavras, eis aqui um varão israelita em quem não há dolo, fiel, honesto, sincero. Daí, Natanael, como assim? Como você pode falar tais coisas de mim? Você me conhece? Jesus, sim, eu te vi quando você estava clamando a Deus lá debaixo da figueira. Era algo que só estava na intimidade dele. E era algo que só ele sabia, só ele tinha estado lá, ninguém tinha visto ele lá embaixo. Ele, opa, está aqui um sinal, né? Então, Jesus, agindo dessa forma, Jesus desperta um sentimento muito mais profundo no coração. Desperta a fé, que às vezes está ali vacilante no coração de alguém, mas ele desperta e ressalta essa fé, esse desejo, então, sim, de conhecê-lo cada vez mais, né? E assim foi com este pai, sim, que teve, então, a sua dúvida quebrada, né?
com este argumento de Jesus? Foi uma frase simples. Os demais nem entenderam o que ele estava dizendo, mas o Pai, para ele, foi o suficiente. Pergunta B. Quando tentados a buscar sinais, do que devemos nos lembrar? Então, agora vamos trazer para o presente. Sim. Muitas vezes nós somos tentados a buscar sinais para aquilo que já está muito claro, né? Mas o que nós devemos nos lembrar em vista disto? Nós devemos nos lembrar, Lei, que às vezes a falta de fé, a falta de confiança pode afetar a nossa vida em todos os aspectos. O que foi o que aconteceu na vida de Tomé também, por exemplo. Tomé, ele presenciou milagres grandiosos que Jesus fez, principalmente aquele que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Ele estava lá junto com Cristo, ele testemunhou, foi testemunho ocular, ele viu. E, no entanto, quando Cristo morreu, ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele ficou incrédulo, faltou confiança. Mas essa falta de confiança, muitas vezes, ela fica mais evidente quando nós estamos em momentos difíceis. Aquele pai estava num momento difícil, Tomé também estava num momento difícil por ter recentemente perdido o mestre. E muitas vezes nós, quando estamos passando por dificuldades, seja qual for da vida, os momentos mais probantes da vida, a gente tem também a tendência de ter esse tipo de fraqueza aqui. Faltar um pouquinho de confiança, de querer ver outras coisas, de provas, ter provas. Faltar apenas de confiar nas promessas. Se Deus prometeu algo para a gente tem que confiar que Ele vai cumprir. Deus é verdadeiro, Ele é fiel, nele não há mentira. Então, se Ele te promete algo, Ele vai cumprir. Às vezes, a falta de confiança pode nos afetar nesse sentido. Muito bem. É importante isso que tu mencionou, né? Então, às vezes, nós não nos apegamos à palavra de Deus com uma fé sincera, honesta, né? E ficamos pedindo esses sinais. E muitas vezes o sinal não vem. Não vem. Ou não vem do jeito que a gente espera que venha. Mas às vezes, não vindo ou não vindo do jeito como nós esperávamos, acaba gerando ou criando, despertando a dúvida, né, no coração. Mas às vezes são coisas muito claras, são coisas que não precisa de sinal. Sim. A base da nossa fé não deve ser aquilo. Ou quando o jovem, né, está ali procurando uma moça, ele já tem tudo idealizado que ele quer, o perfil e tudo mais, já sabe até o nome da fulana e fala, Senhor, me mostre que é ela. Daí quando Deus mostra que não é ela, ele fala, não, mas eu quero ela mesmo assim. E age como Sansão, né? Enfim, nós temos então esse alerta para que nós não venhamos a ser como os judeus, que tiveram todos aqueles milagres, puderam contemplar todas aquelas maravilhas realizadas por Jesus, mas para que serviu? Apenas para a própria condenação deles, né? Porque o sinal não trouxe convicção no coração daqueles homens do passado. Muito bem, então nesse segundo tópico nós vimos aí uma indicação de dúvida no coração do pai daquele jovem que estava enfermo. Mas Jesus começou o seu trabalho com aquela família curando esta incredulidade no coração do pai. Qual tem sido a nossa dificuldade? Qual tem sido o nosso problema? Que nós possamos permitir que Deus comece a operar na nossa vida, curando esses defeitos, curando essas falhas, removendo essas dificuldades, para que então nós possamos desfrutar das grandes e copiosas bênçãos que Deus tem para todos nós. Amém?